Tema da mensagem: onde estão os filhos? Eu ouvi a Carol falar. Quem trouxe ela aqui foi quem? Forte, hein? Você já sabia da mensagem? Não? Onde estão os filhos? Já que aproveitando o Dia das Crianças, que na verdade Dia das Crianças é todo, Dia das Mães vai ter um dia específico para lembrar, né? Porque a gente esquece. Só que no Brasil, dia 12 de outubro é o dia de uma outra pessoa. Então, eu quero falar dos filhos. Eu quero falar dos consagrados que nós temos dentro de casa. Os abençoados que estão dentro da nossa... E a gente também é filho. O nome filho no hebraico significa bem. Já viu aquele desenho bem 10? Filho, nota 10. Só que tem um exemplo espiritual, uma coisa mais profunda, mas a gente não vai entrar nisso não. No hebraico a palavra bem significa filho, que também significa no grego alegria da casa. O filho traz ou não traz alegria? Traz raiva também? As mães já balançaram a cabeça, meu Deus. Tem filho que traz alegria, mas alegria é o filho. E dizem que os filhos são mais filhos dos avós do que os próprios pais. Não é isso? Porque a avó dá um cascudo, mas eles não saem de perto. Aí tem aquela avó que dá os 10 reais escondido, com mão assim escondida. Toma aqui os 10 reais, que teu pai e tua mãe falou para não te dar mais dinheiro. Mas é avó. Então filho significa alegria da casa, vigor no lar. Por que vigor? Busca água para mim. Aí ele fala, não, se não for, já sabe. Porque está chegando o dia das crianças. O nome filho significa também uma vida completa. O ser humano, na psicologia, só se alegra na presença de outro ser humano. Porque eu vou trabalhar, porque eu sei que eu vou receber. Então eu quero que o meu patrão seja abençoado para me abençoar. Amém ou não amém? A Bíblia diz que eu tenho que orar por toda a autoridade. Outro dia entrei no ônibus, olhei para o motorista, todo mundo foi dando bom dia. Quando chegou a minha vez, eu falei, Deus te abençoe. Ele, muito obrigado, você já fez o meu dia ser melhor. O Deus te abençoe significa que Deus está olhando para os filhos. O filho é também declarado pelos grandes da época, né, os grandes filósofos, os grandes profetas, como o filho é abençoado em tudo. Porque o pai de repente não tem uma calça nova, mas o filho tem. O pai e a mãe estão sofrendo uma questão financeira, mas todo final de ano os filhos estão... Todo mês tem que cortar, não é mais mês não, 15 dias. Tem que cortar o cabelo. E é 40 conto no mínimo. E se cresceu os filhos que nós temos de 18, 20 anos, eles querem fazer o cabelo, raspar do lado, fazer o bigode e pintar o braço, tudo. Então o filho é abençoado em tudo. O filho, Jesus, se entregou na cruz por causa dos seus, e ele era filho. Então a genealogia espiritual, ela se manifesta para os filhos. Então se você está aqui hoje, vivo, comeu hoje à tarde, passeou com a família, você bebeu água, você teve um lugar para dormir nessa madrugada, o Senhor te guardou como filho. Pode ter febre, né, Antônio? Mas daqui a pouco está bem. E está com febre porque estava agitada. E tem os filhos que são agitados, que trazem febre. Mas o Espírito Santo do Senhor não vem com Dorflex. Ele vem com a presença para curar os filhos. Diga mais uma vez, tema da mensagem: onde estão os filhos? Os filhos são, no Salmo 127, heranças. Caramba! Então eu tenho dentro de casa, Ana Lúcia, um cara que é espoleta, mas ele é herança do Senhor. Segundo, ele é a alegria dos pais. O filho que honra o pai
ele traz muita alegria. Estou trabalhando e não estou mais almoçando com a minha mãe. Então eu tenho que ir lá para o recreio e chegar em casa às 8 horas da noite. E minha mãe fica, hoje eu nem almocei, não tinha ninguém comigo. Eu falei, sou casado, rapaz, sai fora. Mas a alegria do pai é estar do lado do filho. Tem um vídeo no Instagram que tem um filho, um cara muito forte, né, num apartamento. De repente abriram porta para um rapaz, para um senhor. E ele entrou e o rapaz estava conversando com outros amigos. De repente ele bateu no ombro do cara assim. Quando ele olhou, ele estatalou os olhos. Pai! Mais de 25 anos que ele não via o pai, porque não falava com o pai. O pai foi até na boa. É ou não é assim, Deus? Quando a gente dá umas vaciladas e não quer ver Deus, não vai para o culto, não participa, não ora, não faz jejum, não se consagra, não lê a Bíblia, não pratica a palavra da verdade, aí a gente quer fazer o quê? Recuar. E Deus fala assim, bem, eu cheguei no teu quarto sem você orar, para tocar em você, e você entender que na mesma provação, nos mesmos problemas que você tem, eu te chamo de filho. Pai, perdoa, porque eles, os filhos, não sabem o que fazem. Porque o pai que é bom e o filho que honra, ele ouve a correção de quem? Do pai. Amém ou não amém? Está dando para entender até aqui, amém, igreja? Vou continuar, hein? Os filhos são herança do Senhor, a alegria da casa. Aí tem uma palavra nos livros proféticos que nós lemos hoje aqui na escola bíblica. Os filhos são flechas na mão do guerreiro. Meu Deus. Então quando eu lanço o meu filho, quem lançou o filho não foi o filho, foi o pai. Então quando eu vou para uma empresa trabalhar, quando eu entro no metrô, quando eu vou para a minha faculdade, quando eu vou para o meio da minha família, eu fui lançado como flecha. Por quem? Pelo pai. Então quando eu sou lançado como flecha na mão do guerreiro, toda a batalha lá na frente já foi quebrada no nome de Jesus. Amém? Nenhuma doença tem poder sobre os filhos, porque quem é filho e guiado pelo Espírito Santo já está curado. O filho também é recompensa com alto preço. Então os meus filhos são herança do Senhor, alegria da casa, flechas na mão do guerreiro, recompensas com alto preço. Qual é a mãe que não dá a vida pelo seu filho? Vai entrar na tua casa, quer fazer alguma coisa com o seu filho, a mãe já entra na frente. Vai fazer o que o meu filho não presta, não vale nada. A mãe entra na frente, mas ele é o meu. Meu Deus é Deus, irmãos. Deus está dizendo hoje que Ele já entrou na frente da tua batalha, porque você é filho. A gente não merece, mas Ele corta todo o laço. Ele te trouxe hoje aqui, porque você é escolhido e você é guiado pelo Espírito. Temos que ser guiados por Ele. Se eu vou trabalhar, Senhor, é aqui. Se eu vou fazer uma faculdade, Senhor, é aqui. Se eu for lá na rodoviária levar o meu filho, Senhor, é por aqui. Versículo 14 de Romanos 8. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Sabe o que é isso? Permissão e orientação divina para você ser direcionado para ter caminhos livres e justos. Sabe o que Deus está fazendo hoje? Quando a gente pensa em errar, Ele nos coloca no caminho. Senhor, está doendo. Por que está doendo? Porque você saiu está errado. O farol, no farol em São Paulo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro é semáforo. Não abriu o sinal. Então não adianta ultrapassar. E Deus está dizendo, não ultrapasse o sinal quando eu não mandar.
Quem é guiado pelo Espírito Santo tem que ter permissão e orientação de Deus. Senhor, até para eu comer, Senhor, muito obrigado por esse arroz e feijão, porque hoje está difícil. O que você vai comer uma coisa não tem nada a ver. Você vai comer aqueles biscoitos lá, o fofão, é puro isopor, salgadinho, com gosto de queijo, mas é isopor. Eu não como isopor, está comendo. Então, quem é orientado, quem tem direção divina, esse é filho. E filho tem que estar preparado para ouvir a voz do seu pai. Versículo 15. Vamos lá, Esther. Porque não recebeste o espírito de escravidão, olha, para outra vez gestardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção. Esse espírito na Bíblia de adoção está com um E minúsculo, significa que no campo natural Deus já te consagrou como filho. Ah, mas eu tenho pai, eu tenho minha mãe, você tem seu pai e sua mãe, você tem um pai e a mãe como referência, mas Deus entrou no lugar dos seus pais dizendo, você é herança deles, mas quem te criou foi eu. Quem chegou para tomar direção foi Deus e disse, vocês são filhos por adoção. Aí continua dizendo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Sabe o que é Abba Pai? Pode tirar o versículo. O Abba Pai significa, só pode se achegar, orientado, direcionado por Deus, na presença de Deus, se você tiver intimidade com Ele. Deus está falando comigo muito forte aqui, irmãos, e precisa falar com você. Quem é guiado pelo Espírito Santo vai até Deus confortavelmente, independente dos pecados, independente da culpa, independente das provações, independente do mar vermelho, independente daquele grande peixe de Jonas, independente de Golias. Eu imagino Davi quando estava se preparando para encontrar com Golias. Quem é esse incircunciso? Eu vou para a oração, conversar com o meu. Está igual o Henrique Cristo, o meu pai. Eu vou conversar com o meu pai, porque se eu conversar com o meu pai, eu só entro nessa batalha se ele direcionar. Eu só faço as coisas para Deus com orientação divina. Está entendendo? Que não foi um fuzil que matou Golias, que não foi 200 mil guerreiros de Davi, foi uma funda, uma pedra. Quem é guiado pelo Espírito Santo tem conforto na provação. Ele é fiel em todo tempo. Vamos lá. E o versículo 15 continua dizendo, nós não somos mais escravos do mundo, e sim libertos pelo poder de adoção de filhos. Abba Pai. Eu só entro na presença do Pai se eu for filho e tiver intimidade com o Pai. Se chama Moisés, se chama Arão, e se chama a irmã de Moisés, Miriam. Preparam a tenda, preparam o fogo, saem para o meio fora do arraial, vai para o meio do deserto. Quando prepara a tenda, o Espírito Santo começa a descer. Quem é que fica dentro da tenda? Moisés. Porque quem tem intimidade fica dentro da tenda. Quem tem intimidade contigo pode entrar na tua casa. Tem 2 banheiros na sua casa. O banheiro social, não é isso? O chamado, como é que é o nome? Lavabo, que não tem chuveiro, que é só para a visita entrar, fazer as necessidades ali e ir embora. Mas existe um banheiro que você tem, que toma banho, tem o seu sabonete, algumas roupas penduradas. Nesse ambiente só entra quem tem intimidade. Por isso que o apóstolo João, depois apóstolo, e um dos discípulos, ele recostava a sua cabeça nos ombros de Jesus, porque ele tinha intimidade. Está dando para entender? Que isso não tem nada a ver com o tempo de igreja, não tem nada a ver com o local, tem a ver com intimidade. O pai só fala com os filhos, e quem é guiado, a Bíblia diz, vírgula, esses são filhos de Deus. Meu Deus. Versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também,
herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos tempos de prova, tempos de glória. Mas se a gente padece com Cristo, a gente continua vitorioso, porque até na nossa dor de cabeça Deus trabalha. Até com os filhos afastados Deus trabalha. Até com problemas interiores, internos, que muita mulher tem, é menopausa, é TPM, é o problema na família, o problema conjugal, porque a mulher é o vaso frágil, Deus trabalha. Porque eu e você somos filhos. A gente não merece, mas Ele nos chama de herdeiros. Herdeiros de quê? Da sua glória. Quando eu me manifesto para Deus, os céus já estão preparados para... É a mesma coisa, o teu cartão só vai sair dinheiro se tiver dinheiro aonde? Na conta. E muitas vezes a gente fica botando o cartão no banco espiritual, achando que Deus vai responder. Deus fala assim: você não tem crédito comigo, porque você não é guiado, você não me ouve. Não adianta passar um cartão. E muitas vezes a gente no tempo de pandemia viveu isso. Será que caiu o dinheiro? E a gente sabe que não caiu, botava o cartão e não aparecia nada. Mas quando a gente entra no banco espiritual de Deus, quando a gente ora, Deus responde. É o louvor da Naí Nani. Quando eu oro, Deus muda a minha vida. Quando eu oro, Deus muda a minha casa. Por quê? Porque eu sou filho. Não é porque eu sou melhor do que todo mundo, é porque a presença está comigo, porque eu sou guiado por Ele. E eu tenho intimidade com o Pai. Não tem nada a ver com banco de igreja, não tem nada a ver com som, não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com um pastor maluco. Tem a ver com Ele. Dá um ré aí. Dá um ré. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e por alegria, dono dos meus dias. Diga mais uma vez. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Ele virá, Ele virá, soberano e com poder. Ele virá. E o governo? E o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano e com poder. Ele virá, e o seu trono e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo. Diga a Ele. É Ele. Cante esse hino. Por Ele que eu estou gastando minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. O problema da nossa geração, dos herdeiros, é que queremos sempre alguma coisa, mas na verdade a nossa herança está na eternidade. Aí eu vou entrar para a igreja que eu vou ser rico, eu vou montar uma igreja para ter dinheiro, eu vou dar o dízimo porque Ele vai me dar 10 vezes mais. Não tem a ver com o que eu posso dar, tem a ver com o que Ele tem, porque Ele só pode dar o que Ele tem, e Ele é dono de todas. Deus está movimentando a galáxia em favor dos filhos.
talvez a gente não percebeu e também eu não saiba, mas eu vou falar. Algumas pedras que estavam meteoros para vir para a terra, Deus falou: chega um pouquinho para cá, porque lá estão os meus filhos. Ele é dono de todas as coisas. O sol veio hoje, teve gente que reclamou do sol. Choveu a semana toda, tá frio. Aí o que acontece com o chuveiro no frio? Ele estraga. O ar-condicionado queima no calor. Deus está provando a gente, e a gente está deixando de agradecer a Deus, ao Pai, porque os filhos só agradecem a Deus quando Deus dá coisas. Quando Deus começa a tirar, quando Deus começa a dar umas mocas espirituais, quando Deus começa a puxar a orelha, a gente fala: Senhor, está doendo, eu vou para o mundo. É a hora que o pai quer falar com os filhos, porque quando está tudo bem. Versículo 18: porque para mim tenho por certo que as aflições, deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser. O que Paulo está falando para a igreja de Roma? Gente, eu tenho certeza, ele está apontando o dedo para a galera e falando assim: olha, eu estou sofrendo. Porque tem gente que quando tu está sofrendo, sai de perto, já joga um pé para trás, né? Começa dois, não, já não dá para ir na tua casa, né? Mas na época da bonança, né? Do churrasco, na época das saídas para o shopping, para os cinemas, estava todo mundo junto. O que Paulo está dizendo para a igreja de Roma? Igreja, eu tenho por certo que as provações, o que está acontecendo agora, não vão se comparar com o peso da glória que há de ser revelada para nós. Porque tem coisas que Deus só vai fazer quando a gente sair da provação. Deus não poderia fazer com o povo lá em Israel, que estavam 40 anos no deserto, no livro de Êxodo. Poderia passar por cima do mar, colocar um Titanic, colocar um navio de Noé e passar pelo mar, sim. Mas ele falou para Moisés, né? Moisés, tu tá com um cajado na mão, então toca no mar. Mas como é que eu vou tocar no mar para se abrir? Ô filho, quem está falando é papai. E Deus muitas vezes fala para a gente assim: faça, e a gente não faz. Vai lá, mas a gente não vai. Toca, mas a gente não toca. Ora, e a gente não ora. Lê, e a gente não lê. Jejua, e a gente não jejua. E Deus está dizendo: você não é guiado pelo meu espírito, porque tudo que eu te peço você não faz.